Vamos iniciar agora o nosso terceiro capítulo do segundo módulo, que é o capítulo Redução de Gastos. O objetivo de qualquer empreendedor é aumentar as receitas, maximizar os lucros e, claro, reduzir os gastos. Após todas as movimentações estarem lançadas e o mês está fechado, a gente consegue pegar informações do nosso fluxo de caixa para analisar. E quem possui um sistema de gerenciamento, o próprio sistema já te dá relatórios e análises com as informações do próprio mês. E ali você consegue identificar quais gastos estão pesando mais no seu orçamento. E com essas informações a gente consegue planejar uma redução de gastos estratégica para a sua empresa. Se é o caso de uma matéria-prima essencial para a sua empresa, você pode procurar outro fornecedor, negociar com o atual fornecedor para diminuir o preço ou aumentar o prazo de pagamento. E além disso também, você pode verificar se esse produto está sendo utilizado da maneira correta dentro da sua empresa ou está tendo algum desperdício. Então você também pode tentar diminuir a quantidade de utilização desse produto, mas sempre lembrando que não pode diminuir na qualidade. Então, se para você diminuir a quantidade, você vai diminuir na qualidade, não vá por este caminho. A qualidade do seu produto é essencial e é por isso que seu cliente compra com você. Então, não deixe cair sua qualidade. Só verifique se está tendo ou não desperdício na utilização desses produtos. Algumas dicas para redução de gastos na sua empresa são: utilize sempre a estrutura física necessária para a sua empresa. Preze pelo home office. Hoje em dia está muito prático. Se você possui algum funcionário e o seu funcionário pode trabalhar em casa, o trabalho que ele faz pode ser feito dentro de casa, preze por isso. Você terá benefício, você não gastará com vale transporte, você não gastará com a estrutura daquele funcionário na sua empresa. Então, se você conseguir reduzir a estrutura física, você diminui o seu aluguel e diminui muito nos seus gastos. Segunda dica é: reduza custos com telefone e internet. Hoje em dia nós temos muitas oportunidades e temos muitas empresas que fornecem esse serviço. Sempre verifique se não tem alguma com alguma promoção no seu bairro, alguma que está chegando, algum lançamento. Sempre tem empresas que fornecem um preço melhor e também fornecem muita qualidade. Então sempre verifique aí se você não está com alguma que está pagando muito caro e às vezes nem está recebendo tanto quanto as concorrentes. Então sempre realize aí uma pesquisa de mercado e verifique quais são as concorrentes e o que elas estão fornecendo. Terceiro, tente ao máximo reduzir o volume de água e energia elétrica na sua empresa. Essa é clichê, todo mundo já conhece. Lâmpadas de LED, sempre ao sair da sala desliga a luz. Essa dica é aquela básica. Você precisa de estar com esse hábito na sua casa e na sua empresa. É essencial e todo mundo já sabe o prejuízo que isso causa para o nosso planeta. Quarta dica, evite multas. Esteja sempre atento à legislação. Sempre verifique em qual regime tributário você está incluso. Sempre verifique com o seu contador sobre impostos, sobre atualizações. Nosso governo sempre atualiza as leis dos regimes tributários, até mesmo para o MEI. Sempre verifique se tem alguma lei nova. Quinta dica é: sempre avalie a possibilidade de novos fornecedores. Mesmo que você já tenha o costume de comprar com algum fornecedor específico, sempre analise outros, verifique prazo de pagamento e valores dos produtos. Sexta dica é: automatize. Você e seus funcionários ganharão muito mais tempo para poder se dedicarem a outras tarefas. Sempre automatize a sua empresa, utilize de sistema de gerenciamento e outros sistemas também que podem integrar vários setores da empresa. A sétima dica é uma dica clichê, que é elimine descartáveis. Todo mundo já sabe sobre isso, todo mundo já sabe o prejuízo que o descartável traz para o nosso planeta e para o nosso bolso. Então, mesmo que seja um gasto um pouco durante o mês, quando a gente finaliza o ano, a gente identifica que a gente gasta sim um valor razoável com ele. Oitava dica é:
analise sempre o seu regime de tributação e verifique se é o ideal para a sua empresa. Se a empresa está enquadrada no Simples, sempre verifique com o seu contador se neste momento para a sua empresa seria o ideal. A gente precisa de entender que o MEI ele é enquadrado no Simples Nacional, mas se o seu faturamento anual ultrapassou o limite e você virou ME, então você pode escolher entre Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Sempre analise isso com a sua contabilidade para você entender qual é o melhor para a sua empresa neste momento. 9. Valorize seus funcionários. Reduza custos com demissão e contratações. Além de você ter um funcionário que já conhece todo o procedimento da empresa, para você é um benefício muito grande você ter um funcionário que já está mais tempo na empresa. Ele vai fazer o serviço muito mais rapidamente. Além disso, a rotatividade de funcionários causa uma tremenda desmotivação dos seus funcionários. Então, evite isso. Crie um ambiente agradável para seus funcionários e traga benefícios para eles, para que eles queiram trabalhar na sua empresa. Outra dica é: troque hora extra por banco de horas. E qual é a diferença? A hora extra, você paga no final do mês, lá no salário do funcionário, o valor das horas que ele trabalhou a mais na sua empresa. E no banco de horas, você não paga o funcionário. Você deixa que ele saia mais cedo, utilize aquele horário da forma que seja melhor para a empresa e para ele. Em dias que não estejam com um grande volume de trabalho, você deixa ele sair mais cedo, quando ele tiver necessidade de sair mais cedo também. Então, vocês conversam e chegam à conclusão de quais dias serão melhores para que ele utilize as horas. Então, você não tem um gasto de pagar essas horas extras lá quando for pagar o salário do funcionário. A próxima dica é: reduza ou elimine taxas bancárias. Hoje em dia, quem paga taxa bancária está perdendo dinheiro. Tem muitos bancos que são digitais, não precisam de pagar nenhuma taxa bancária. Claro que as empresas que emitem boletos e têm grandes movimentações precisam sim de pagar uma taxa bancária para os bancos, porque eles necessitam de bancos que não sejam esses bancos digitais, que sim, emitem boletos, mas emitem poucos boletos no mês. Você não consegue ter tanto controle dos boletos quanto os outros bancos. Então, caso essa seja sua realidade, tente sempre negociar as taxas com o seu gerente. Sempre verifique outras opções e outros bancos. É muito importante que a gente tente reduzir o máximo que a gente consiga essas taxas. E para quem tem a oportunidade de ter os bancos digitais, prezem por eles. Vale muito a pena. Você tem uma redução de gasto muito grande no seu orçamento. Próxima dica é: priorize os pagamentos e evite juros. Isso que eu falei com vocês lá no Contas a Pagar. Sempre programe os pagamentos. Se você esquecer, além de você ficar inadimplente com a empresa, você paga multa, paga juros. Então, tente evitar este processo e assim reduzir os seus gastos, evitando gastos desnecessários. Próximo é: não utilize cheque especial. É uma forma muito boa de evitar gastos, até porque o cheque especial traz um custo muito alto, um juros muito alto. Então, é sempre importante que a gente evite esses gastos. Sempre importante que a gente tenha na nossa empresa capital de giro para, em caso de necessidade, a gente ter dentro da própria empresa esse dinheiro para utilizar. E a nossa última dica é: sempre faça balanços para identificar como está o seu estoque. Principalmente se você trabalha aí com vendas, se você tem estoque físico. Então, sempre verifique o que você já tem em estoque. Compre somente o necessário. Compre somente o que realmente está saindo na sua empresa e o que realmente vale a pena. Sempre verifique essas informações dentro da sua empresa e tenha sempre um controle de estoque muito bem definido.